E, cara, e a Venezuela? Dá pra dizer que a Venezuela tá na situação que tá por causa da influência americana? Olha, eu morei na Venezuela em 2001. Ah, Eu terminei o colegial e queria, enfim, fazer outra coisa e morei um tempo na Venezuela e que foram os primeiros anos de Chávez. Né? O Chávez ganhou em 98, assumiu em 99 e todos os meus amigos eram chavistas, porque o Chávez era o Zelensky na Ucrânia, um cara totalmente, assim, fora da elite política. Ele tinha dado um golpe de Estado em 92, fracassou, ficou preso. Só que o presidente da época, depois de um tempo, falou: olha, você pode sair da prisão, porque havia alguns seguidores do Chávez e esse presidente queria o apoio desses seguidores. Não se deu conta que quando o Chávez saiu da prisão, começou a montar novamente sua campanha. Depois desse golpe fracassado, ele conseguiu, com esse discurso anti-elite política, porque, como em tantos lugares ao redor do mundo, os venezuelanos cansaram da elite política. E aí, na eleição, em 98, um dos principais partidos teve a grande sacada de nomear como candidata uma Miss Universo. Então, existia uma Miss Universo contra esse coronel Chaves, ex-golpista, que conseguiu ganhar, mas tinha umas loucuras que, mesmo naquela época, dava para ver que, apesar de, eu acho que, possivelmente até ter uma intenção positiva de querer diminuir a desigualdade, que era insana naquela época já, totalmente, né, mas que não tinha um plano de construir uma economia sustentável, que no auge, e aí o Chaves teve a sorte de que o preço de petróleo subiu muito por causa da demanda chinesa. O Brasil se beneficiou também da alta do preço de commodities. E aí a Venezuela ficou, de repente, muito rica. Muito rica. Entrou muita grana porque a Venezuela basicamente só exporta petróleo e importa todo o resto. Algumas coisas ela faz, mas é muito pouco. Então entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que entrou. Caralho. Naquela época, claro, diminui a desigualdade, diminui. Você tinha naquela época, abriram um monte de faculdades, a situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano, agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo durante todo esse tempo sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então Agora, começou uma época que ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com o embaixador dos Estados Unidos, viajava para Texas e tinha uma relação econômica normal. Até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa política econômica insustentável, gastos muito assim, mas você começou a ter uma inflação incrível, as pessoas carregando uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização, porque né, faz bastante tempo que se você compra carro na Venezuela só em dólar, porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos. E aí, obviamente, pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno e, acima de tudo, a Venezuela vende para a China, para a Índia, para a Turquia. Mas a origem da crise venezuelana acima de tudo, vamos dizer, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. entendi. Porque assim, eu já vi, assim, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo uma galera argumentando que a culpa é do americano. Os Estados Unidos, eu diria assim, eu tenho há muitos anos um programa, não eu, né? A FGV tem um programa de história oral. Então a gente entrevista ex-chefes de Estado
em toda a América Latina, muitos diplomatas americanos. E a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena política. Porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos os erros cometidos, etc. Sim. Então, muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez. Então, eles falam horas e horas, a gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, 5 sessões. Que maneiro. Os caras devem falar pra caralho, então. Muito. Mas eles... E ninguém consegue esconder tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, uma que eu fiz recentemente é do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, que loucura! E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou, quando ele virou presidente, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e passou um envelope e disse para ser olhado depois. E o Manuel Zelaya, enfim, despediu o cara e tal, abriu e tinha uma lista de pessoas que os Estados Unidos aprovaram para serem ministros do governo do cara. Caralho. E uma lista de gente que eles falam, se aqui eles estão... tem um problema com o tráfico de drogas, etc. A gente não gostaria dessas pessoas dentro do seu governo. Está no direito dos Estados Unidos entregar esse envelope, mas... O que demonstra, né? Pô, entendeu? É complicado, assim, são países independentes. Então, eu acho que a relação tão assimétrica nunca é saudável. Assimétrica de um país extremamente poderoso e os países mais frágeis... Vai ser abusivo, né? Sempre. Assim, eu acho que a situação não é mais a mesma durante a Guerra Fria, onde havia um planejamento ativo de derrubar governos anti-americanos, etc. Mas com os Estados Unidos tão presente, é também muito fácil para alguém como um líder nacionalista como Chaves em dizer qualquer problema que nós temos aqui dentro é culpa dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não tem santo nesse mundo aí, né? Nesse mundo aí. A influência enorme, a elite política venezuelana é muito envolvida politicamente nos Estados Unidos, então a elite em geral vai por dentista em Miami, é muito perto, todos os filhos estudam nos Estados Unidos, então é uma relação difícil. Os Estados Unidos por muito tempo foi o principal investidor na Venezuela, o principal comprador de petróleo, mas hoje eu acho que o principal problema mesmo, e eu senti isso, tinha um viés autoritário naquela época já. Eu lembro que eu estava em Caracas quando, pela primeira vez, todos os canais foram obrigados a transmitir o pronunciamento do Chaves. Eu lembro disso porque a gente estava assistindo um filme e, de repente, apareceu o Chaves. E todo mundo falou, pô, não é o Chaves que a gente gosta. Nem é o Chaves que a gente gosta. Então, assim, não é um democrata também, porque o cara deu golpe de Estado em 92. Pode até ele ganhar uma eleição, mas havia bastante clareza de que aquilo era um projeto autoritário a longo prazo. E isso também eu acho que afetou muito a capacidade de tomar decisões econômicas mais equilibradas.